tudo bem com você? Vim gravar esse vídeo aqui rapidinho para mostrar o passo a passo desse kit lindo. Você que é aluna do curso Ateliê de Sucesso e ficou entre as 30 primeiras, você recebeu uma caixa surpresa. E nessa caixa surpresa eu preparei um kit bem especial para você costurar aí na sua casa. Eu quero adiantar que esse kit você pode costurar em qualquer máquina, inclusive na máquina doméstica, tá? Aqui eu estou usando uma máquina industrial, estou usando meu pezinho de Teflon e estou usando a linha nylon, mas como é uma peça que não vai carregar peso, você pode costurar com a sua linha comum, tá? Com a linha de tecido também. Inclusive você também consegue costurar com o pezinho de metal aí da sua máquina doméstica. Então o importante é você costurar e fazer esse kit bem lindo. Eu quero parabenizar também a você que adquiriu esse curso, né? Que você deu um passo aí pro seu ateliê e desejar muito sucesso no seu ateliê. Então vamos começar? Eu enviei para você um kitzinho com algumas estampas, né? Enviei também o zíper que a gente vai utilizar, os cursores e esse aqui é o acabamento que eu corto aqui no meu ateliê, tá? Eu sempre falo desse acabamento aqui. Ele é o TNT gramatura 60 e eu utilizo ele como acabamento para a peça ficar bonita, tá? A gente não vai usar forro, é uma peça intermediária, eu vendo muito essa peça aqui no meu ateliê. Como ela não tem forro, ela é bem mais prática de fazer, é mais rápido também a produção, então facilita na hora da gente fazer e você consegue agregar um valor aí por ela ser uma peça estampada. Se você deseja fazer também no seu ateliê, você pode copiar o molde e fazer e replicar as outras peças para você vender também, tá certo? Então vamos lá. Essa daqui, a primeira peça, ela já vai assim, ó, com as caixinhas de leite marcadas, né? Tem estampinhas variadas. Essa daqui foi uma estampinha que eu escolhi para fazer aqui. Esse daqui é um estojinho, uma bolsinha compridinha. Ela vai servir como bolsinha para higiene também. Você pode vender aí no seu ateliê como uma bolsinha para colocar itens de higiene, escova, creme dental, um perfuminho, uma bolsinha útil que vai na bolsa. Ela também pode ser usada como um estojinho de lápis, tá? A proposta dela é fazer uma bolsinha simples, sem alcinha mesmo, tá? Se você quiser, você pode colocar a alcinha aí na sua bolsinha ou pode colocar uma fivelinha aqui, é opcional, tá bom? Se você quiser, você pode bordar, pode incrementar também. Eu vou fazer o basiquinho aqui e vamos fazer juntas essa peça. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recortar as caixinhas de leite, tá bom? Prontinho, ó, minha peça já recortada. Qual o passo a passo que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, vou costurar de um lado, vou rebater, vou costurar a outra borda do outro lado, vou rebater, vou colocar o cursor e vou começar a fechar. Então pronto, ó, passei o zíper, rebati. Nesse momento, se você for colocar a alça, né, é o momento. Ou se você for colocar aquela etiquetinha aqui do lado, né, ó, o puxadorzinho, você coloca a costura nessas partezinhas aqui, tá bom? Em relação ao tamanho do molde, você que recebeu a caixa surpresa, você já tem um tamanho aí, né? Pra você que não recebeu, vou passar aqui as medidas pra você. Então o molde, ó, 29 por 26,5 e a caixinha de leite de 2,5 cm, tá? Eu já risco aqui, eu faço tudo no CorelDRAW, já meu molde, tudo prontinho e já risco a caixinha, mas se você for fazer manual, essa é a medida, tá bom? Se você vai colocar o puxadorzinho, você costura nessa parte. Se você vai colocar só uma alça dobradinha, você também coloca em uma dessas partes. Se você vai colocar aquela alça que passa de um lado para outro da box, você coloca daqui pra cá, tá bom? Eu não vou colocar alça nenhuma.
Eu vou começar a colocar meu cursor. Pronto, ó, coloquei meu cursor aqui, eu vou levar até aqui próximo final. Eu não passo duas vezes, eu passo e tiro não, gente, porque aqui eu trabalho com produção. Então, se por exemplo, tem pedido que são 80 peças do mesmo modelo, né? Aí eu passo o cursor duas vezes, a gente perde muito tempo, é o dobro do tempo, né, pra colocar o cursor. Então a gente faz assim mesmo, tá? Só passa uma vez, segura direitinho na hora de fechar, dá tudo certo. Pronto, passei, coloquei meu cursor até aqui quase o final e quando eu for fechar, ó, eu vejo direitinho, certo? Eu vou utilizar o meu acabamento aqui de TNT, então vou abrir aqui, procurar minha ponta e eu vou dobrar, certo? Vou dobrar, deixando a abertura aqui pro lado de fora e vou encaixar na minha máquina. Eu gosto sempre de dar, ó, os pontinhos de segurança para depois eu conseguir encaixar a peça, certo? Ó, então eu vou começar sempre por esse lado que tá aberto, eu sempre começo por esse lado. Então eu alinho bem aqui, ó, seguro com o polegar e desse lado aqui eu vou passar retrocesso aqui no meio, nas pontas eu não passo. Quando eu vou fazer a caixinha de leite, ele já não vai descosturar, tá? Não precisa você também colocar um ponto gigante. Eu uso aqui o 4,5 a 5, geralmente eu uso essa numeração para essas peças aqui. Então eu seguro aqui, ó, e vou encaixar dentro do meu viés. Então vou dar os primeiros pontinhos aqui, ó, vou juntar e dar retrocesso no zíper. Dei um retrocesso, continuo, tá? Se você não tem tanta prática, você costura e depois você passa o acabamento. Aqui, como a gente trabalha com produção, a gente já faz tudo de uma vez. Encaixa o viés na máquina, coloca a peça dentro e vai costurando, tá? Aqui, se eu estivesse trabalhando em produção, eu ia fazer várias peças ao mesmo tempo, né? Se fossem 10 peças, fazia 10 peças desse lado, depois separava, depois fazia outro lado, e aí eu ia em sequência. Aqui, como só é uma peça, então eu vou fazer, para não tirar o viés da máquina, eu dou uns pontinhos e corto aqui no cantinho. Aí eu já vou, ó, cortando, acertando tudo. Aqui, quando a gente vai fazendo, todas as nossas boxes, elas têm esse acabamento aqui, que fica impecável. Um acabamentozinho barato, né? E fica muito limpo, faz diferença. Ó, fechei um lado, agora eu vou fechar o outro. Desse lado eu também vou dar um retrocessozinho no zíper, apenas no zíper. Passo, ó. Recorte, já faço o acabamentozinho aqui. Agora eu vou para as caixinhas de leite, tá? Ó. Então, vou ver. Às vezes, pode acontecer da forma que você coloca aí o seu zíper, o espaço, sua margem de costura, pode ser que sobre um pouquinho da caixa de leite, tá? Se sobrou, ó, que nem a minha aqui, tá vendo que sobrou um pouquinho? Se sobrou, então eu venho aqui e eu vou dar uma refiladazinha, tá? Pra caixinha de leite ela não ficar top. Esse molde aqui a gente não faz ajuste nele. Quando a gente passa aqui, eu uso o aparelho de zíper, né? Então é um aparelho que ele já faz a dobra automática e aí ele não dá essa diferença. Aqui foi pela minha margem de costura mesmo. Eu deixei pouca margem, então ele acabou sobrando. Isso aqui é super natural, você faz um ajustezinho, tá? É mais rápido fazer assim com a caixinha de leite de escada do que você fazer manual, somente se você for trabalhar em produção. Então agora é só fechar os 4 cantinhos. Retrocesso no começo e no final. Pronto, terminei a minha primeira peça. Rapidinho de fazer. Essa daqui é uma peça excelente para fazer aí no ateliê, ó. Terminei, então vou só virar agora. Essa peça aqui você pode fazer em outros materiais também. Copia aí o molde para você fazer em outros materiais também. Não precisa ser só no estampado. Você pode fazer em outros sintéticos também, que fica bem bacana. Olha só, tá um tamanho muito bom. Certo? Ó, dá para usar como estojinho, porta-lápis. E você pode oferecer aí para sua cliente como outras utilidades também. Olha o acabamento dessa peça, como fica perfeito aqui, ó. No zíper tudo guardadinho, um acabamento lindo, né, gente? Então essa
daqui foi a nossa primeira peça do kit da caixa surpresa. Faça aí a sua bem linda para postar e me marcar, tá bom? Vou deixar ela aqui de lado e vamos para a próxima peça. A segunda peça que a gente vai fazer, ela vai assim, ó. É esse pedaço aqui, mais 2 pedacinhos do plástico cristal, tá? Tô usando aqui o plástico cristal número 30 e vou falar logo as medidas para vocês. Na minha estampa aqui, ela também já vai com as caixinhas de leite, ó, desenhadas, tá bom? Vou só refilar que eu vou precisar dar uma acertadinha, então eu vou logo acertar. Pronto, minha caixinha de leite, ela também é de 2,5, tá? 2,5 cm aqui a minha caixinha de leite, tá bom? As medidas de largura aqui, essa peça ela vai ter 35 e de altura ela vai ter 29,5. Isso, 29,5 por 35, certo? Os meus plásticos aqui, qual o tamanho dos meus plásticos? Aí ele vai ter a mesma largura, o meu ele tá aqui um pouquinho maior, certo? Foi pra você aí na caixa de surpresa também um pouquinho maior, você vai precisar refilar depois, ele tá com 36, 36,5, a gente corta aqui em produção, então acontece dar um pouquinho de diferença. E aqui na altura dele tem 15 centímetros, tá? Então são 2 plásticos de 15 por 35, se você for cortar aí normal, você corta esse tamanho, tá? E aqui, ó, 2 plásticos, 15 por 35, e aqui ele é 35 por 29,5, tá bom? Então como que a gente vai montar? Que peça é essa? Essa daqui vai ser uma necessaire, ó, ela tem um fundinho de caixinha de leite. Aqui embaixo vai ser estampado e aqui em cima vai ser transparente, vai ser justamente esse plástico, tá bom? Vamos lá no passo a passo. Primeira coisa que eu faço, eu vou passar o meu zíper aqui entre um plástico e outro. Então eu vou pegar o meu zíper, ó, vou passar aqui, ó, tá? Passo, costuro, rebato, depois costuro o plástico na outra parte e rebato. Depois disso eu vou vir com a minha peça e montar aqui em cima, tá bom? Então vamos lá fazer essa parte, depois eu volto e faço essa outra. Pronto, minha gente. Olha só. Se você usa aí o pé de ferro para costurar o plástico, você vai ter dificuldade, ele vai começar a amarrar, tá bom? Então, antes de você fazer essa parte, volta aí antes de você fazer mesmo e pega essa dica, certo? Se você vai costurar esse tipo de plástico aqui, você usa um pé de ferro, deixa eu pegar aqui de ferro, ó. Ele engancha, tá vendo? Ó, ele não corre, diferente de um pé de teflon, ó, como ele desliza, certo? Então, se você for usar esse tipo de pezinho aqui, ó, tá vendo que ele empurra o material, o sintético, o que é que você vai fazer? Você pode usar o papel seda, você vai costurar por cima do papel seda, certo? Eu não tenho aqui o papel seda, mas você coloca aqui e você costura por cima que ele vai deslizar. Ou você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pouquinho de óleo de máquina, certo? Ó, vou colocar aqui embaixo, sujei meu dedo aqui de óleo de máquina, você pode passar aí na peça e ele vai começar a deslizar, ó, olha a diferença. Certo? Então, esse daí é o segredinho se você vai costurar com um pezinho de metal, certo? O indicado é o pé de teflon, esse pezinho branco aqui, existe ele até de outras cores. Mas se você for costurar com de metal, como eu já falei várias vezes lá no curso, você pode usar esse artifício aqui, tá bom? Essa diquinha, esse quebra-galho aqui. Você passa um pouquinho de olhinho, ou você passa... Você costura com um papel seda, certo? O papel que vem no plástico mesmo, dá pra você costurar.
Então pronto, eu montei aqui a minha parte de cima, certo? Ó, passei zíper de um lado, do outro, montei. Agora eu vou pegar as minhas costas, tá? Então eu vou colocar, ó, aqui os dentinhos mais grossos do zíper, eu vou colocar frente com frente, certo? Ó, vou ajustar aqui. Aí eu vou passar uma costura desse lado, uma costura desse outro. Depois eu vou abrir e vou rebater. Na hora de rebater eu vou mostrar bem direitinho pra vocês onde eu vou rebater. Então você alinha direitinho aqui. Se você quiser, você coloca uma presilha aí para ele ficar bem retinho, tá? Uma coisa que você tem que observar é que o zíper ele tem que ficar bem no meio da caixinha de leite, certo? Senão a bolsinha ela vai ficar com um lado maior, mais alto do que o outro. Então posiciona ela bem no meio e você passa uma costura. Não precisa de retrocesso. Costura bem na margem mesmo. Aqui eu vou passar sem a presilha. Mas se você não tem prática, você coloca as presilhas aí. Coloca, nem que seja pregador de roupa. Pronto, passei um lado, agora eu vou passar o outro, tá? Ó, meu zíper tá bem posicionado no meio, pra você não ficar torto. Prontinho. Agora eu vou refilar, certo? Ó, aqui desse lado eu vou precisar refilar um pouquinho. Isso aqui é natural, porque aqui a gente tá trabalhando com peça de produção. São várias peças cortadas ao mesmo tempo. Vou refilar aqui. Não, aqui do lado eu vou refilar só depois. Só vou refilar aqui. Tá passando. Certo? Só nessas partes pra ficar igualzinho. Se você quiser, você pode botar um acabamento aqui. Nas minhas peças de brinde eu não coloco, mas eu vou colocar nessa aqui, certo? Pra gente ver como vai ficar, um acabamento bonito. Você tem um viezinho aí, então você pode colocar. Então é só encaixar aqui, ó. Certo? Vocês entenderam, né? Ó, o sintético, o estampado, né? Aqui com a estampa virada pra cima, o dentinho com a parte do zíper da frente, né? Os dentinhos mais altos virados aqui pra estampa, frente com frente. Depois que eu costurei, rebati o zíper, preguei ele aqui, coloquei um acabamento que é opcional. Então agora eu vou abrir o zíper e a gente vai rebater, tá bom? Nesse caso aqui, ó, se a gente rebate pra cima, vai ficar vendo aqui o meu acabamento. Então, a gente vai rebater pra baixo, certo? Ó, coloca aqui pra baixo. E aí você coloca todo esse acabamentozinho aqui pra baixo. Essa pontinha, se estiver passando, você coloca também pra baixo, certo? E a gente vai rebater em cima da estampa. Então, vai devagarzinho, vai organizando aí. Puxando sempre para baixo. Então pronto, rebati aqui. Tirar os excessos de linha. E agora eu vou colocar o cursor, certo? Se você quiser, pode colocar uma alcinha aqui do lado agora. Eu não vou colocar, tá? Vou usar como necessaire mesmo, uma proposta de uma necessaire. Então eu vou colocar só o meu cursor aqui, certo? Vou alinhar aqui direitinho o meu zíper. E vou passar também só uma vez. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou igualar aqui o zíper, vou ver se tá tudo alinhadinho mesmo na minha caixinha de leite e vou costurar, tá? Vou passar uma costura aqui esse lado, vou passar uma costura aqui esse outro. E embaixo eu não vou dar retrocesso, porque eu vou fechar essa caixinha de leite.
tá? Eu evito dar um monte de retrocesso e perder tempo. Eu vou dar retrocesso apenas aqui em cima. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui por baixo. Prontinho. Olha só, quando a gente vai fazer brinde aqui, a gente não coloca nem acabamento aqui, nem acabamento nessa lateral, nem no fundo, tá? Nessa peça, aqui a gente corta e queima. Mas eu tô fazendo uma peça aqui com acabamento, né? Então vamos fazer o acabamento aqui pra ficar bonitinho, tá? No plástico eu não uso acabamento. No plástico eu só faço refilar mesmo, pra ficar a mesma proporção de costura, tá? Não corto muito perto pra não desmanchar. Eu corto deixando a margenzinha aí de costura. A margem do pezinho que eu deixo. Pronto. Vou passar o meu acabamento de TNT. Vou passar só aqui, ó, da metade pra baixo, tá? Então aqui eu já vou deixar encaixadinho e vou passar. Aqui eu vou dar um retrocesso, senão não vai prender. Vou passar por cima mesmo. Só não vou passar acabamento no plástico, porque fica feio. Aí nesse caso aqui você usa ou a linha transparente ou a linha da cor dos detalhes, né? No caso, se eu fosse usar uma linha de cor, eu usaria a linha rosa aqui. O acabamento aqui só nessa parte de baixo. Aqui em cima a gente também vai fazer um acabamento, tá? Você pode queimar com o zíper, você pode fazer com isqueiro, desculpa, ou você pode fazer esse acabamento aqui, ó, só no zíper, tá? Ó, tô encaixando aqui, esse pedacinho. Eu tô encaixando aqui o meu TNT a partir do zíper, eu não tô pegando no transparente, no plástico cristal. Eu venho aqui e vou dar uma adiantada daqui pra frente, tá? Deixa uma ponta. Vou mostrar pra vocês. Só pra cobrir e ficar com um acabamentozinho bonito, tá? Ó, coloquei só do zíper pra cima. Essa pontinha aqui eu vou descer, vou até diminuir ela um pouco mais pra não aparecer no meu transparente, ó. Deixo só essa pontinha. Então essa pontinha aqui eu venho e faço um retrocesso prendendo aqui. Isso aqui dá todo um acabamento bonito no zíper. Só um retrocesso simples para prender a minha pontinha. Ó, quando a gente vira, ele fica um acabamentozinho bonito aqui. Aquele zíper feio. Então do outro lado eu vou fazer da mesma forma, tá? Esse daqui eu tô fazendo toda com acabamentozinho para ficar chique. Mesmo jeito, ó, encaixo aqui na parte que pega o meu zíper, dobro e costuro pra frente, deixando uma bordinha pra depois eu virar ela. Venho, dobro aqui a minha pontinha e dou um retrocesso. Agora é só a gente fazer a nossa caixinha de leite. Vamos lá, abro bem, coloco a bordinha para um lado aqui, ó, costura, e retrocesso começo e final. Então
Prontinho, terminamos a nossa segunda peça. Agora é só virar, tá? Pode usar o secador também para ajudar a virar, já que o plástico ele é bem grosso. Aquece aí a peça e vira com mais facilidade. Olha aqui, gente, o acabamento do zíper, como tá bonito, né? Ó, perfeitinho aqui. Não fica aquela ponta esbrogalhada pra fora. Coloca assim pra dentro e ó como fica lindo, né? Então essa daqui é a nossa segunda peça. Olha só como tá ficando o nosso kit. Bem lindo, né? Um kit útil aí pra você vender para sua cliente e para ela viajar. Isso daí é seu, você ganhou da caixa, mas você vai copiar o molde e vai fazer aí para você vender para seus clientes. Vamos deixar aqui também a minha segunda peça e vamos para a nossa terceira peça. Esse daqui, gente, é um porta-biquíni, porta-calcinha ou porta-sutiã, tá? É uma peça muito fácil de fazer. Vou precisar dar uma refiladazinha aqui, ó. Se o senhor também tá precisando, você faz. Já vou passar as medidas também para você. E essa daqui é a peça mais fácil para fazer, muito simples. Vamos ver aqui o tamanho dela. O tamanho dela é, aqui na minha máquina tem 45,5 por 42, tá? Então, ó, 45,5 por 42. Aqui na minha peça tem, ó, usar e lavar, tá? A gente, como é que a gente vai fazer essa peça? Então, eu tenho aqui o meu zíper, ele vai passar também aqui, ó, todo um dedinho para cada lado, tá? O zíper que foi aí para vocês é suficiente, então a gente vai colocar costura zíper de um lado, rebate, depois vem com a outra borda, costura do outro, rebate. Depois a gente vai fazer esse acabamento aqui do lado e do outro, tá? Retrocesso embaixo, retrocesso em cima, retrocesso embaixo, retrocesso em cima. Vou fazer com o meu acabamento, tá? Depois a gente vai virar essa peça e passar uma costurinha para finalizar. Então é bem simples, bem fácil de fazer. Se o seu não tem marcação aí, o que é que você vai fazer, tá? Ó, o meu ele tem uma linha bem fraquinha aqui. Alguns, dependendo da estampa, não vai dar pra ver essa linha. Aí o que é que você vai fazer? Você vai dobrar aqui o meio e fazer um piquezinho aqui, tá? Só um piquezinho de marcação pra você saber aonde é o meio, tá? Quando a gente for passar essa costura, o meu ficou pequeno, vou reforçar aqui o piquezinho maior. Pronto, ó, um piquezinho aqui, só pra saber onde é o meio, tá? Justamente na minha linha. Se o seu não dá pra ver, então você faz aí, tá? Então vamos lá, vou passar o zíper, rebater, passar do outro, colocar cursor. Vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, mas aqui é o passo a passo bem fácil. Pronto, gente, eu coloquei o meu zíper rebatido, tá? Nessa peça aqui a gente precisa colocar dois cursores. Então vai entrar um cursor de um lado e outro cursor do outro, certo? Tem que ser os dois, porque vai ser uma peça com divisórias. Então vou alinhar aqui, vou colocar o meu primeiro cursor de um lado. Você vem aqui e confere se eles estão casadinhos assim, tá? Não pode ter buchinho. Vou mostrar, pronto.
vem conferir, ver se ele tá bem alinhadinho assim, tá? Não pode ter bucho. Então, você vem e vai fechar aqui, ó, como eu falei pra vocês, tá? Retrocesso começo, retrocesso final, aqui do mesmo jeito. Vou colocar o meu viés de acabamento também. Então, pronto, minha gente, ó. Bolsinha aqui já fechadinho, como esse acabamentozinho tá lindo, né? Agora a gente vai virar. E a peça reta, sim, ela é ótima para virar os cantinhos dela. Nesse caso aqui, tem que usar o secador, tá? Vou tentar virar aqui sem secador. Cuidado para não marcar a estampa, tá? Tem muita gente que diz, eu tenho dificuldade, toda a minha peça ela parece que tá velha, parece que tá usada. É porque na hora de virar, pressiona o sintético aqui, né? O sintético estampado que eu falo. E como ele tem um fundo branco, acaba marcando, então tem que ter muito cuidado, não pode forçar. Você vem aqui devagarzinho, vai empurrando para fora, o secador ele ajuda bastante. Se você pressiona, ele vai marcar, tá? Então é com delicadeza mesmo. Os cantinhos aqui, ó, vocês veem que eu tenho a unha grande, né? Eu consigo virar as peças, mas aí eu não viro com a unha, eu viro com assim, ó, com a ponta do dedo, porque senão descola minha unha e minha manicure briga comigo. Então, eu sempre com a pontinha do dedo aqui, devagarzinho, pra não marcar. Mas acontece, tá? Sempre dá uma marcadinha, se você força, ele marca muito mais. O cantinho eu coloco a chave de fenda. Tem que ter cuidado pra não rasgar. Eu vou bem no cantinho, ó. Coloca aqui. Já virei o cantinho. Agora o outro lado. Muito bem. Pronto, ó. E a minha peça. Tá aqui no meio. Tem que ter os dois cursores, tá? Um entrando de cada lado. Agora, para finalizar essa peça, a gente vai passar uma costura aqui, retrocesso começo e no final, tá? Se o seu tem uma linha, você faz. Se não, se você está fazendo um sintético mesmo, você vai em média aqui, passa um riscozinho assim que você consegue apagar, ou um lápisinho da cor da estampa. Aqui eu fiz o piquezinho, né? Ó, tá aqui meu pique. Então, se eu não tiver a marcação aqui, com o meu pique aqui, eu vou saber onde é o começo. E eu venho aqui, dobro, pra saber onde é o final, tá? Ó, se eu não tiver essa marcação aqui, o que eu quero fazer? Marquei aqui, então eu venho fazer a costura, ó. Retrocesso aqui no final. E aqui, ó, meu piquezinho, tá bem aqui. Então eu venho aqui guiando a minha costura. Não precisa passar a costura no zíper, tá? Você vem até o final da estampa. E agora é só cortar a linha e a nossa peça está feita, ó. Tem os dois cursores, abre um para um lado, abre um para o outro. Se você quiser fazer uma bolsinha impermeável, você pode colocar um forro aqui dentro, até num plásticozinho,
cristal mais fininho que tiver, você coloca por dentro, ele vai ficar bem permeável mesmo para colocar com um biquíni, né? Então é uma peça bem útil mesmo. Dá para colocar calcinha, dá para colocar sutiã e tem identificação aqui, ó, usar e lavar. Vamos ver como ficou o nosso kit, o final, as 3 peças juntas. Olha só, gente, peças lindas, bem úteis mesmo para você ir vender de kit de viagem ou vender peças individual ou fazer como brinde aí para o seu ateliê. Aqui a gente fez a peça com o estampado, né? Que eu tenho prensa maior, né? Eu imprimo em plotter também, então eu consigo fazer estampa grande, mas se você não tem, você pode reinventar. Qual é a minha dica aí para você se reinventar e usar a sua impressora A4 também? Você vai fazer a personalização só como se fosse uma faixa aqui, você pode fazer essa parte aqui também no transparente ou no sintético, coloca só uma faixa assim personalizada dos 2 lados, né? Nesse daqui também da mesma forma, você faz só um recorte, faz um encaixe. Então existem várias possibilidades aí para você fazer, para você personalizar para o seu cliente e vender peças como essas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa caixa surpresa, desse kit lindo. Quero que você faça aí, poste no Instagram, me marque, tá bom? Um beijo para você e até mais!